Quero cumprimentar todos os irmãos da Igreja do Funchal, desejando um feliz sábado para cada um de vós, como também os irmãos do Porto Santo e os restantes irmãos que pelo mundo fora poderão assistir a este momento de louvor ao nosso Deus através do estudo da sua palavra. Creio que é uma alegria e será sempre uma alegria quando juntos estivermos para proclamarmos a verdade, para partilhar Jesus Cristo com aqueles que o conhecem e com aqueles que o conhecem também. Eu vou dividir o culto em duas partes. Eu vou chamar a parte teórica o culto. Eu vou chamar a parte prática a reunião da tarde às 14h30. Desde já convido os prezados irmãos para que juntos possamos também, da parte da tarde, às 14h30, continuarmos a louvar o nome do nosso Deus. Vou convidar os irmãos a voltarem aos estudos das Escrituras, Marcos capítulo 5, e a irmã, muito obrigado pela colaboração da leitura, a irmã já mencionou o final da história. Mas, para haver um final, tem que haver um início. E é esse início de história que eu gostaria de partilhar convosco esta manhã, pedindo a Deus que toque os nossos corações. Porque não estamos aqui para ouvirmos seres humanos a falar, mas estamos aqui para ouvirmos seres celestiais, a voz de Deus a falar ao nosso coração. Capítulo 5 do livro de Marcos. Um episódio que todos nós bem conhecemos. Vou ler algumas passagens para que o contexto seja colocado e daí possamos desenvolver esse mesmo contexto. Capítulo 5 nos diz assim: chegaram ao outro lado, à província de Gerazenos. Descendo ele, saiu ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Pois, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou. Vamos ficar por aqui nesta primeira abordagem bíblica. Como os irmãos sabem, Jesus tinha, no dia anterior, tinha pregado um belo sermão. Aliás, todos os sermões de Jesus eram excelentes. E Jesus, no dia anterior, pregou um sermão junto ao lago da Galileia. Um sermão em que ele utilizou muito as parábolas. Uma forma de poder transmitir a mensagem de uma forma eficaz e simples. Depois de pregar o sermão, o dia inteiro, Jesus disse: bom, eu quero descansar. E entrou no barco e pediu aos discípulos que o levassem para o outro lado do lago e adormeceu. Realmente Jesus estava cansado. Os barquinhos seguiam o barco onde Jesus estava, porque agora todos queriam ver Jesus e principalmente os milagres. Só que levantou-se uma tempestade. E os discípulos ficaram com medo. E o texto que os discípulos foram a ter com Jesus, acordaram-no e disseram: Mestre, por que é que dormes? Precisamos de ti neste momento. O vento está forte, as ondas são grandes e o barco está com algumas dificuldades. E Jesus disse uma coisa aos discípulos. Estão lembrados, irmãos? Chamou-lhes o quê?
homens de pouca fé. Porque Jesus sabia o que viria a acontecer após esse momento. E se os discípulos não vivessem naquele momento a fé, eles nunca estariam preparados para o momento seguinte. E Jesus calmou a tempestade, chegou de manhã ao outro lado do lago, cerca de 10 quilómetros de distância. E de manhã, quando Jesus chegou, teve uma bela surpresa. Uma recepção que ninguém gostaria de ter. Alguém começou a gritar. Aliás, se estudarem o livro de Mateus, capítulo 8, diz que não era um endemoniado apenas, mas eram 2. E a irmã White confirma que eram 2 endemoniados, que correram em direção a Jesus. Mas não correram com boas intenções. Estes homens tinham algumas diferenças. Estavam nus. Ninguém corre na rua nu. Estavam acorrentados. Ninguém corre na rua acorrentado. Ensanguentados. E corriam de tal maneira que a pouca população que estava à volta de Jesus e os próprios discípulos fugiram. Porque aqueles homens tinham uma fama de bater nas pessoas e ameaçá-las, se fosse possível, de morte. E quando viram aqueles homens correr na sua direção, eles pensaram, bom, vamos fugir, porque senão eles vão nos apanhar. Fugiram. Deixaram Jesus para trás, mais uma vez só. E Jesus só enfrentou aqueles 2 homens que corriam na sua direção. Gritavam, espumavam pela boca, diziam coisas que não tinham sentido algum e coisas que Jesus nem deveria ouvir. Sabe o que é que Jesus fez? Jesus, perante aquela ameaça, porque já era a segunda vez que Satanás, naquele mesmo dia, trabalhava contra Jesus. Primeiro foi no lago, agora com as pessoas. E a irmã White diz que Jesus estendeu o seu braço. O braço que abençoava e abençoou imensas pessoas. O braço que deu coragem e curou imensas outras pessoas. Agora Jesus estendeu o braço. E rapidamente, aqueles 2 homens desenfreados e loucos, possuídos pelo inimigo, eles pararam. É como se as pilhas tivessem acabado. Um corte de corrente. O poder do maligno que faz crer que pode tudo, parou. Não tendo mais oportunidade de dar um passo sequer. E sabem onde é que essas pessoas pararam? Mesmo aos pés de Jesus. E sabem o que é que elas fizeram? Ajoelharam-se e o adoraram. Como é que é possível alguém que vem com más intenções na nossa direção, correndo para destruir a nossa vida, se possível, e acaba ajoelhado e em adoração? Eu, quando era pequeno, eu lembro-me de uma história que nunca mais a esqueci. Eu ia de mão dada com a minha mãe, descíamos a rua onde nós vivíamos e, a meio da rua, eu ouvi uma mulher gritar. Só que essa mulher gritava de uma forma diferente. Não era um grito normal. Eu olhei para trás, mas a minha mãe puxou-me para continuar. E quando olhei para trás, vi uma senhora a sair de uma casa e a gritar, e lançou-se no chão e começou a rebolar no chão.
Eu queria olhar, mas a minha mãe continuava a puxar para que eu não olhasse. E essa senhora no chão começou a rasgar, tirar a roupa. E a minha mãe tapou-me os olhos. Mas eu queria ver o que é que se passava com aquela senhora. E a minha mãe continuava a puxar-me. Ela espumava da boca. Uns homens chegaram e queriam pegar nessa senhora, ajudá-la a cobrir. Mas nenhum homem tinha força para cobrir aquela mulher ou para levá-la para dentro de casa. A minha mãe continuou a puxar-me. E eu continuei no caminho com ela e perguntei-lhe: mãe, o que é que se passa? Porquê é que aquela senhora está a gritar de uma forma estranha e a tirar a roupa no meio da rua? E aqueles homens não a podem segurar. Porquê? E a minha mãe dizia: eu não sei, filho, eu não sei. E continuava-me a puxar. E continuava-me a puxar para eu não ver o que estava a passar. E deixamos a rua e fomos embora. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Passados uns dias, eu passei de novo naquela rua e vi a senhora sentada na porta da casa. Estava bem, aparentemente. Eu olhei para ela como quem visse uma outra pessoa que não aquela. E eu perguntei à minha mãe: mãe, porquê é que aquela senhora agora está sentada e está bem? O que é que se passou? E a minha mãe dizia: eu não sei, meu filho. Eu não sei. Mas eu hoje sei o que é que se passou. E todos nós sabemos o que é que se passa quando o inimigo toma conta do nosso coração. O inimigo acorrenta-nos ao pecado e, se possível, destrói a nossa vida. Quem se coloca do lado do inimigo não tem liberdade na sua vida. Não tem escolha na sua vida. Apesar de dizerem que os cristãos é que não têm escolha. Muitos pensam que porque vimos à igreja somos obrigados a fazer as coisas porque a igreja pede. Mas não sabem que é em Deus, que é em Jesus, que é no Espírito Santo que nós encontramos a liberdade. É essa liberdade que nos ajuda a compreender e a viver longe do pecado, longe do inimigo. Não queremos viver acorrentados. Aquele que vive sem Deus, vive acorrentado ao pecado. Aquele que vive contra a vontade de Deus, vive acorrentado ao pecado. Eu há pouco tempo dei um estudo bíblico a uma senhora que desejou e manifestou aprender mais sobre a Bíblia. Eu encontrei tempo para dar estudos bíblicos a essa senhora e tive o prazer, eu tive o gozo de partilhar o amor de Cristo com essa senhora. E no final dos estudos bíblicos, eu perguntei à senhora: e agora, minha senhora, o que é que pretende fazer na sua vida agora que conhece a verdade? Ela disse: pastor, eu talvez vou decepcioná-lo. Mas sabe, eu sou viciada no jogo. Eu gasto todo o meu dinheiro, todos os meses, a jogar. Vou ao casino e gasto todo o meu dinheiro. Depois fico a semana toda, fico a semana toda a pedir para comer. Mas eu sou viciada e não consigo parar esse vício. E por isso, disse a senhora, eu lamento-lhe dizer que o meu Deus é o jogo. E por isso não posso mais continuar aqui na sua igreja e tampouco aprender as coisas do seu Deus. Porque o meu Deus é o jogo. O que esta senhora disse é verdade.
Muitas das vezes, nós seres humanos, inclusive cristãos, têm deuses na sua vida. Estão acorrentados a vícios, acorrentados a ideias pré-concebidas, acorrentados a certas coisas que nem sempre são as coisas de Deus. E são essas correntes que nos levam e nos afastam para longe de Deus. Talvez na nossa aparência de cristão, ninguém sabe. Ninguém conhece. Ninguém vai desconfiar. E muitas vezes fazemos ou criamos esses deuses no íntimo do nosso ser. Aprendemos a encontrar outros deuses na nossa vida. Aprendemos a dividir o nosso coração com os nossos prazeres. E vocês sabem que um coração dividido não é honesto, não é sincero, não é verdadeiro. Quando fazemos as coisas unicamente para prazer próprio e contra a vontade de Deus, elas vão nos afastar cada vez mais. Cada vez mais. E como esta senhora tinha o vício do jogo, muitos de nós, possivelmente, têm outros vícios e que vivem acorrentados ao pecado. Só que de uma maneira disfarçada, uma maneira que ninguém conhece. E é por essa razão, irmãos, que quando nós voltamos ao texto bíblico, encontramos este homem que veio, estes homens que vieram a Jesus, e a atitude deles foi precisamente prostrar-se perante Jesus. E a minha pergunta esta manhã, irmãos, é: como é que alguém possuído pelo inimigo pode adorar a Jesus? Como é que alguém que faz a vontade do inimigo pode estar aos pés de Jesus? É porque existe, talvez, alguma coisa que nós devemos aprender, ou pelo menos relembrar esta manhã. Existe, ou seja, é possível adorar a Jesus sem adorá-lo. É possível prostrar-nos aos pés de Jesus sem o reconhecermos como nosso Salvador. E estes homens prostraram-se a Jesus, mas não o adoraram em espírito e em verdade. E nós podemos viver a nossa vida espiritual, religiosa, Bíblia da mão, andando na igreja, e podemos não adorar a Deus em espírito e em verdade. Podemos também fazer como estes endemoniados, ser servidos pelo inimigo para demonstrar uma adoração que não é verdadeira. E como é que nós sabemos que estes senhores, estes dois endemoniados, não adoraram em espírito e em verdade? É fácil, irmãos. Nós sabemos que eles eram possuídos pelo inimigo. E sabemos que muitas vezes o inimigo também pode possuir a nossa vida se não adorarmos Jesus em espírito e em verdade. E porquê? Porque existem aqueles que encontram Deus, mas não querem um compromisso com Ele. Existem outros que oram, mas não querem Deus na sua vida. Existem outros que se ajoelham perante Deus, mas não o adoram em espírito e em verdade. Existem outros, aqueles que batem com a mão no peito e fazem tudo o contrário da vontade de Deus. Existem outros que fingem procurar Deus, mas depois dizem que não têm tempo para Ele. Isso é o meio da adoração. Pensamos nós que adoramos a Deus em espírito e verdade. Como é que o inimigo vem e adora a Deus? É fingido. É impossível. Não é porque estamos na igreja, ou não é porque estamos perante o Senhor Jesus em oração. Quantas vezes estamos a orar e a nossa cabeça está a viajar no tempo? Quantas vezes alguém está a orar e nós somos quase obrigados a dizer amém e não estamos de acordo com aquilo que a pessoa está a dizer? E quantas vezes alguém ora e nós sabemos alguma coisa da vida dessa pessoa e dizemos isso é tudo mentira, é tudo contrário. E todos dizem amém. E quando alguém canta e canta mal, desafina e os irmãos o que é que dizem? Amém.
É possível orar, mas não a Deus. E é isso que estes homens vêm para junto de Jesus. E sabem o que é que o espírito maligno diz? Através da boca destes homens. Vejam, por favor, no verso 7. Clamando em alta voz, portanto, Marcos capítulo 5, verso 7. Clamando em alta voz, que tenha contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus para que não me atormentes. Peço-te por Deus que te vás embora. Como é que é possível pedir a Deus que Deus vá embora? Eu peço-te, Deus, que te vás embora da minha vida. Não me atormentes. Eu não quero nada contigo. Infelizmente, acontece mais vezes do que nós pensamos estas frases na boca de cada um de nós. A irmã White diz assim: mostrou as profundezas da degradação a que Satanás está procurando arrastar toda a raça humana e a missão de Cristo de libertar os homens do seu poder. Aqueles míseros seres habitando entre os sepulcros, possuídos de demónio, escravizados e desenfreadas paixões e repugnantes concupiscências, representam o que se tornaria a humanidade se fosse abandonada à jurisdição de Satanás. Satanás enfraquece o corpo. Satanás enfraquece o nosso intelecto. Satanás corrompe a nossa alma e não nos permite estar aos pés de Jesus. É possível estar prostrados e é possível não adorar a Deus em espírito e em verdade. Os homens dos porcos, eu não vou contar essa história, mas os homens que tomavam conta dos porcos e que os porcos morreram, o que é que eles fizeram? Eles foram à cidade e disseram às pessoas o quê? Vinde, vejam o prejuízo. Não é vinde, vê do mestre. Vinde, vejam os defeitos. Porque é mais fácil ver os defeitos do que ver a verdade. Vinde ver os defeitos. E quando as pessoas chegaram junto de Jesus, em vez de se prostrarem e o adorarem, o que é que eles fizeram? Primeiro, apanharam um susto. Qual foi o susto que eles apanharam? De ver os dois endemoniados, vestidos, lavados, penteados, aonde? Aos pés de Jesus. O maior susto para aqueles homens. E será o maior susto para muitas pessoas quando nos virem aonde? Também aos pés de Jesus. E esta população ficou de tal maneira impressionada negativamente que foi pedir a Jesus o quê? Por favor, vai-te embora. Não te queremos aqui. Não és bem-vindo. E viram os dois endemoniados sentados aos pés de Jesus. É aqui, irmãos, que começa a adoração verdadeira. A adoração verdadeira não é aquele que se ajoelha perante Cristo e que se mantém imundo como era. A verdadeira adoração é quando estamos aos pés de Cristo, mas transformados pelo poder do Espírito Santo. E como é que nós sabemos que estamos transformados? Digam, pelos frutos os conhecereis. Porque aqueles que estavam ajoelhados perante Jesus continuavam a ser possuídos por quem? Pelo inimigo. Agora, estes dois homens não endemoniados, ex-endemoniados, estavam possuídos por quem?
pelo Espírito Santo. E quando alguém é possuído pelo Espírito Santo, irmãos, a vida muda completamente. Deixa o pecado, abandona a hipocrisia, abandona a mentira, abandona o ciúme, a raiva, abandona tudo o que é mau, porque é transformado pelo sangue de Cristo Jesus. E é aqui, prezados irmãos, que nós podemos entender a maior e melhor transformação da nossa vida. Continuamos nós ainda agarrados ao pecado? Continuamos nós agarrados às tradições? Continuamos nós agarrados aos preconceitos? Aqueles homens agora eram a prova evidente da mudança de um caráter, de alguém que era amarrado pelo inimigo e de alguém agora que é liberto pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo. Estes homens sabem o que é que eles fizeram? Estes homens não só estavam, como eu disse, lavados, penteados, arranjados e estavam aos pés de Jesus, tal e qual horas antes. Só que horas antes vieram pelo Espírito maligno, horas depois estavam pela presença do Espírito Santo. E sabem, prezados irmãos, o que é que estes homens fizeram a seguir? Com Jesus e disseram: Mestre, deixa-me entrar no barco, deixa-me ir contigo. E Jesus disse: não, vocês não irão comigo, vocês ficarão aqui. Porquê? Porque eu preciso de missionários, eu preciso de homens que preguem a palavra. E a melhor pregação da palavra não é falar. O que é, irmãos? Demonstrar. É aqui que é a pregação mais eficaz de qualquer um de nós. E nós não nascemos para sermos batizados e membros da igreja. Nós nascemos para sermos missionários aonde? No reino de Deus. Nós não estamos aqui para aquecer os bancos da igreja e para ser membros da igreja. É um erro, irmãos. Nós não precisamos de membros da igreja. Nós precisamos de missionários que vão pregar a Jesus, que demonstrem o que Jesus fez na sua vida. 9 meses depois, quando Jesus voltou perto de Gadara, Gadara significava fronteira. Todos têm uma fronteira na sua vida. E quando Jesus voltou 9 meses depois, perto daquela região, a irmã White diz que muitas pessoas que vinham ouvir Jesus eram daquela povoação que meses antes tinham expulsado Jesus. Mas que viram a transformação efetiva na vida dos endemoniados. Viram aquilo que Deus pode fazer a um coração sincero e que abre à influência do Espírito Santo. E essas pessoas disseram: isto é verdade, isto não pode ser mentira. E quando Jesus se aproximou, 9 meses depois, para pregar, perto, deixaram tudo na sua cidade e correram para ouvir, agora sim, ouvir Jesus falar do seu grande amor e da transformação que faz no coração do ser humano. Algum tempo atrás, eu conheci uma senhora que era membro da nossa igreja. Ela tinha um problema muito grande na sua vida. Ela queria que o seu lar fosse um exemplo, que o seu lar fosse um altar de adoração a Deus. Mas o problema é que o seu marido era adventista do 7º dia. Mas quando esta irmã se batizou, o marido não causou qualquer problema. Mas o marido tinha uma profissão um pouco complicada e que mais tarde ou mais cedo veio a revelar-se algo difícil para esta irmã. Este senhor ele vendia fruta nas feiras. E o melhor dia para vender a fruta na feira é o dia de sábado. E um dia este senhor chegou perto da esposa e disse: mulher,
Eu até agora tenho respeitado a tua crença. Tens ido à igreja, eu não te tenho dito nada. Mas tenho tido muitos clientes na feira. E eu sozinho não consigo vender fruta na feira. Eu preciso que tu me acompanhes. E a irmã disse, olha marido, és meu marido, eu quero te respeitar muito, mas eu não posso ir contigo à feira. Não podes, porquê? E a irmã disse, porque é o dia de sábado, o dia do Senhor, eu não posso ir à feira contigo. Vou domingo, vou segunda, vou terça, vou quarta, vou quinta, vou sexta, mas o sábado eu não posso vir. E o marido disse, bom, mulher, aqui em casa quem manda sou eu. Portanto, tu vais e vais mesmo. E a mulher calou. Quando o marido diz que quem manda em casa é ele e ele, a mulher calou. No sábado seguinte, o marido carregou o caminhão com as caixas da fruta e chamou a mulher muito cedo. Olha, mulher, temos que ir embora para a feira. Ele entrou no caminhão e esperou que a mulher entrasse no caminhão. Mas a mulher não vinha. Ele sai do caminhão, entra em casa e vai ao quarto. A mulher estava sentada na cama. E ele disse para a mulher, por favor, vem comigo à feira. E a mulher disse, olha marido, eu amo-te muito, mas não posso ir contigo à feira. É o dia do Senhor e eu não vou transgredir o sábado. E o marido disse, mulher, eu sou teu marido, sou eu que te dou de comer, nós sobrevivemos com o dinheiro das vendas da fruta, e se tu não vieres, não comes cá em casa, não dormes cá em casa e vai-te embora de casa. A mulher não respondeu. Ele saiu furioso, meteu-se no caminhão e foi para a feira. No sábado seguinte, a mesma história. O marido carregou as caixas da fruta do caminhão, esperou dentro do caminhão pela mulher, e a mulher não vinha. Ele saiu, foi ao quarto e fez a mesma figura, exigindo que a mulher entrasse no caminhão. Só que desta vez ele disse, bom, se tu não vens, então a partir de hoje, vai lá para a tua igreja, eles que te deem de comer, de beber e dormir. Porque aqui em casa acabou. Ela não disse nada, calou, não abria a boca. E o marido saiu furioso e foi para a feira. No sábado seguinte, o marido fez de novo a pressão. E como ela rejeitou, e continuava a rejeitar, o marido furioso fechou todas as portas da casa, meteu a chave no bolso e só deixou a porta do quarto e a porta da casa de banho abertas. A cozinha e a sala e a porta da rua estava tudo fechado, a mulher não podia sair de casa. Porque ele disse, se não vais comigo à feira, também não vais para a tua igreja. E a nossa irmã foi à porta da sala, estava fechada, foi à porta da cozinha, estava fechada, nem sequer podia sair à rua. Ela foi à casa de banho, na casa de banho tinha uma janela, ela abriu a janela, saiu pela janela e foi para a igreja. E ela estava na igreja, no culto, a ver a hora, porque ela sabia mais ou menos quando o marido voltava. E ela não queria voltar depois do marido, porque isso iria dar mais problemas. Só que um dia, o marido sentiu-se posto para casa mais cedo. E a mulher, a nossa irmã, ao entrar pela janela da casa de banho, e quando se dirigia para o quarto, viu que a porta da sala estava aberta. Ela abriu a porta da sala mais e viu o marido sentado no sofá. E o marido perguntou à mulher, para onde é que tu foste? E a irmã disse, marido, sabes para onde é que eu fui? Fui à igreja. E o marido disse, mas eu disse que não podias mais sair daqui. Tu desobedeceste. Não me voltes a fazer isso. Se me voltares a fazer isso, nem sei o que te vou fazer. A irmã calou, não disse nada. E no sábado seguinte, o marido foi para a feira, e a irmã saiu pela janela da casa de banho, foi para a igreja, e durante um tempo andavam assim. Até que o marido voltou mais cedo para casa, porque se sentiu indisposto. E a nossa irmã
pela janela da casa de banho, voltou, olhou para a porta da sala e viu o marido sentado no sofá. E o marido perguntou, mulher, de onde é que tu vens? E a nossa irmã, bom, eu venho da igreja. E o marido levantou-se, pegou no cinto e bateu na mulher. Disse, tu nunca mais voltes a fazer isso. No sábado seguinte, o marido foi para a feira, a irmã foi à casa de banho, abriu a janela e saiu e foi para a igreja. E andaram assim a jogar o rato e o gato durante algum tempo. Até que um dia, alguma coisa muito estranha aconteceu. A nossa irmã, depois de ouvir o motor a trabalhar da carrinha e ter ido embora, a nossa irmã dirige-se à casa de banho, para si pela janela, e reparou que a porta da sala estava aberta. Ela foi à sala, abriu a porta e viu que não estava ninguém, porque o caminhão tinha ido embora. Foi à cozinha, a porta estava aberta. E foi à porta da rua, a porta estava aberta. Não estavam fechadas. E a nossa irmã disse, será que o meu marido se esqueceu de fechar as portas? Quando ele vier à tarde, aliás, vou deixar no próximo sábado para ver se confirma aquilo que está na minha cabeça. E no sábado seguinte, a mesma coisa. O marido foi embora para a feira. Ela foi à sala, entrou na cozinha, abriu a porta da rua e todas as portas estavam abertas. À tarde, quando o marido chega da feira, ela diz, marido, eu preciso de falar contigo. E o marido disse, não, agora não tenho tempo, tenho que descarregar o caminhão, não tenho tempo para falar contigo. Quando o marido descarregou o caminhão, a irmã voltou a falar com ele, disse, marido, preciso falar contigo. E o marido disse, o que é que tu queres? Eu preciso que tu me digas, porque é que tu não fechas mais as portas da casa? E o marido disse, isso não é nada, não tem nada que dar satisfação, não sei. E a esposa disse, não, marido, por favor, agora és tu que me vais ouvir. Porquê é que tu não fechas mais as portas? E o marido, perante aquela insistência e persistência da sua esposa, ele disse, bom, está bem, eu vou-te dizer porque é que eu não fecho mais as portas. Os irmãos querem saber? Então, às 2h30, eu conto o resto da história. Aí poderão conhecer e saber o que é que Deus pode fazer quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. E quando somos verdadeiramente missionários na casa de Deus. Estes homens de Gadara pregaram o Evangelho e muitas almas conheceram o amor de Deus. Não andaremos nós a perder tempo? Não andaremos nós longe do objetivo, do alvo? Não será a nossa missão pregar o Evangelho? Demonstrar o amor de Deus na nossa vida? Se não pregamos o Evangelho da verdade, é porque podemos ser possuídos por um espírito que não seja o Espírito do Senhor. Deus procura em cada um de vós um verdadeiro missionário. Deus chama que cada um de vós testemunho das coisas que Deus tem feito na vossa vida. Não temos tempo a perder, irmãos. O tempo urge. Jesus está prestes a voltar. E nós não podemos continuar a brincar aos cristãos. Ou somos, ou não somos. Ou queremos viver, ou então melhor é não viver. Ou queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, ou então não o adoramos. Porque o nosso coração pertence unicamente ao nosso Deus. E não vivemos acorrentados. Não vivemos endemoniados. Porque já entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos faça sentir a alegria do Evangelho. Agora, que cada um de nós testemunhe
a sua experiência pessoal com Jesus e faça com que os outros, não por palavras, mas por ações, vejam o que Jesus tem feito e fará ainda na nossa vida. Que Deus vos ajude, irmãos, a serem realmente missionários e a pregarem unicamente a palavra de Deus, mas a vivê-la sem qualquer condição. Deus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Salvador e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que vivamos debaixo da sua graça, da sua misericórdia, hoje e para sempre. É o meu desejo e a minha oração. Amém. O Senhor seja louvado. Para terminarmos o culto desta manhã, vamos cantar para a honra e glória do Senhor o hino que está fixado. 561, 561. Nosso eterno Deus, é com esse sentimento de um dia nos encontrarmos na pátria celestial que nos queremos despedir esta manhã. Tu tens um plano para cada um de nós.
Tu tens um plano diferente daquele que o inimigo tem para nós. O inimigo nos quer destruir, quer arranjar inimizades e quer arranjar problemas fora e dentro da igreja. Não permitas, Pai, que o nosso coração seja entregue a Ele e não retires de nós o Teu Santo Espírito. Mesmo com dificuldades, mesmo com vícios, mesmo acorrentado ao pecado, Tu nos podes libertar, se tão somente nós quisermos. Tu tens poder para partir as correntes. Tu tens poder para limpar. Tu tens poder para compreender a nossa inexperiência e a nossa ineficácia. Ó Pai, abençoa esta igreja do Funchal. Abençoa também a igreja do Porto Santo, o grupo do Porto Santo. E os irmãos que nos estão a ver esta manhã. Não porque mereçamos, mas pelo Teu infinito amor. Não permitas que haja qualquer dificuldade entre os irmãos. Não permitas que haja algum impedimento para que cada um possa Te louvar em espírito e em verdade. Abençoa a família pastoral desta igreja. Abençoa, Pai, os anciãos responsáveis desta igreja. Abençoa as crianças desta igreja, para que desde pequeno também possam entregar o seu coração a Ti. Ó Senhor, aqui estamos para Te louvar. Pedimos-Te perdão se alguma coisa Te decepcionamos, se Te defraudamos ou dissemos algo que Te entristeceu. Perdoa-nos, Pai, porque nós não Te queremos entristecer, queremos sim fazer a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.